Olá, primeiro ano AFD, primeiro BFD, disciplina Fundamentos Psicológicos da Educação. Eu fiz 3 vídeos anteriores falando sobre a Gestalt e a forma como percebemos o mundo, de modo a evidenciar que a nossa percepção do mundo não é o mundo em si, mas que os nossos sentidos, eles são ludibriados, são enganados por N circunstâncias e temos uma apreensão que ele não condiz com o mundo físico. Agora eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a influência de alguns autores, né? Os principais da Gestalt são Kohler, Kafka e Wertheimer. Eles estão no contexto do início do século XX, 1910 em diante ali, se for para pegar uma data fixa. E o problema que eles vão refletir não é um problema do século XX, é um problema que permeia toda a história da filosofia. Ou seja, o que eu de fato posso conhecer através da experiência direta. Isso é um problema que está lá nos gregos já. Se eu voltar a Platão, quando ele fala do mito da caverna, ele não está falando outra coisa senão uma reflexão crítica sobre o que eu posso conhecer e o que eu não posso conhecer. Relembrando o mito, as pessoas que estão dentro da caverna e viam sombras projetadas na parede, pensavam que aquilo seria a realidade. Não pensavam que poderiam sair e contemplar o mundo real como ele era. Então, para Kohler, principalmente, e os outros também seguem a mesma linha, existe na nossa relação com o mundo, nós que somos pessoas comuns, existe um certo embotamento de consciência e percebemos sombras dessa realidade. A relação da experiência com o objeto, ela não oferece a tradução exata do referido objeto. Tem algumas frases aqui na página 7, se quiserem me acompanhar, da apostila que eu lhes enviei. O mundo do homem é algo confuso e revela seu caráter subjetivo em qualquer exame crítico de suas propriedades. No mundo dos físicos, não são toleradas quaisquer confusões ou contradições. O que o Kohler está dizendo ali em 1929, que ele está explicando para a gente? Ele está explicando que no mundo, no nosso dia a dia, tudo bem confundirmos, mas para um físico que pretende estudar a realidade das coisas tal como elas são, que pretende estudar as energias, os átomos, é necessário superar essa questão da experiência direta. Daí que a maior parte das experiências em laboratórios, elas não são feitas a olho nu. Ninguém sai lá, a moda de Rousseau, olhando as coisas como elas são, olhando a natureza. Hoje, a maior parte das experiências são feitas em laboratório com um ambiente rigorosamente controlado. E os avanços, eles já não vêm mais de uma presença física do pesquisador no espaço onde ocorre o fenômeno. Normalmente, o fenômeno é reproduzido em laboratório e ali são feitas deduções, mais tarde outras deduções cada vez mais avançadas, à medida que os instrumentos de análise se aperfeiçoam, né? Você já não vê mais nenhum físico aprender o mundo através dos sentidos imediatos. Sempre tem entre ele e o mundo algum equipamento, alguma forma que elimina ao máximo essa subjetividade. Professor, o que você definiu como subjetividade? Subjetividade no contexto da Gestalt aqui são esses processos mentais, psicológicos que de certa forma turvam. Turvam seria no sentido de impedem de eu conhecer plenamente, seja ilusão, seja uma disposição psíquica qualquer, esses processos mentais impediriam eu de compreender o mundo como ele é. Por isso eu preciso de auxílio de outros instrumentos. E a física precisa ser objetiva. Então, assim, segundo Kohler, a história da física revela de modo inequívoco que seu desenvolvimento, página 8 ali, se deu de maneira a se afastar cada vez mais da experiência direta, já tinha comentado isso com vocês, já que esta possui muitas propriedades contraditórias, né? Então, assim, as propriedades do objeto experienciado são dependentes do sujeito. A física tende a eliminar essa dependência do sujeito para poder fazer um objeto experienciado para que o seu conhecimento tenha valor científico. Ali na página 8, ele faz uma regressão histórica
sobre o que eu comentei com vocês, que desde a filosofia antiga, desde a filosofia clássica grega, já havia essa preocupação em saber o que eu posso conhecer. Ele vai para Locke também, né, um pouco mais recente, sobre uma investigação acerca do conhecimento humano, que também é uma tentativa de entender melhor o que nós poderíamos conhecer. O Locke faz experiências, ele faz experiência com a varinha d'água, com um pedaço de madeira dentro da água, para ver como que existe uma ilusão na hora de perceber os tamanhos, a densidade da madeira. Faz experiência também aquecendo as duas mãos e colocando na água. Enfim, todas essas experiências do Locke, muito simplistas, ele não tinha elementos, né? Tá no século XVII, não tinha elementos tecnológicos para fazer experiências mais avançadas, são prenúncio do que viria a ser as investigações da Gestalt. Depois do Locke tem o Hume, está no século XVIII, também tem essa pretensão. O Immanuel Kant chega a fazer um livro inteiro, né, que é a Crítica da Razão Pura, para averiguar o que seria possível conhecer, o que de fato o sujeito conhece, o que me é dado conhecer. A preocupação do Kant era com a metafísica. Será que eu posso conhecer o que acontece na metafísica, o que são as almas? E a Gestalt vai mais para o conhecimento imediato. Também passeiam por Descartes, pelo seu método, que é eivado de preconceitos da época, né? Bom, ali na página 8, finalmente, porém, as qualidades primárias da realidade singela mostram-se tão subjetivas quanto as secundárias. A forma, o peso e o movimento das coisas tiveram de ser interpretados da mesma maneira que as cores e os sons. Também eles dependiam do organismo que os experimentava e eram meros resultados finais de complexos processos no seu âmago. Então, ele está reiterando ali, Kohler, né, em 1929, está reiterando que a experiência depende do organismo que experimenta. Na página 9, essa afirmação está de modo claro, né? Os processos psíquicos conscientes são dependentes do processo do organismo. Problemamente, o corpo, o artigo que o Kohler escreveu, ele justifica, ele comenta todas essas questões que são basilares para a psicologia da Gestalt. As características estruturais dos processos cerebrais e dos eventos fenomenológicos são as mesmas. O que ele está querendo se referir com essa frase? Que a maior parte do que nós percebemos, né, do que vem até o nosso cérebro, eles dependem desses processos mentais. Tranquilo? Eu creio que sobre a questão do conhecimento, para ele era isso. Como que ele finaliza essa questão, conhecer, não conhecer, o que eu posso? Na experiência direta, na nossa vida enquanto seres humanos comuns, vivenciando, a nossa percepção ela nunca vai ser de um físico. Nós percebemos as coisas sempre influenciadas pelo meio. Em laboratório, o mundo físico é um mundo diferente, é um mundo controlado. Ali, se vocês quiserem continuar, a página 10, 11 fala mais sobre isso. Eu só estou resumindo aqui. O mundo físico ele é um mundo controlado, é um mundo que é conhecido e acessível através dos recursos da física moderna. O que nós temos que saber, então? Nós temos que saber que a nossa experiência, o que nós percebemos não é o mundo em si, e o mundo real é esse mundo que é apresentado pelos físicos e pelos químicos. Então há uma dualidade de mundo aí, né? Não dualidade de mundo, dualidade na forma de perceber. De um lado, aquele que é apreendido cientificamente, que se refere o mais próximo do real, e do outro, aquele que é percebido nas relações. A maioria de nós se situa nesse mundo percebido pelo corpo físico, né? E a crítica que ele faz ao behaviorismo, né, essa noção que ele tem, é que o behaviorismo tem a tendência de ignorar as experiências, ignorar o conhecimento das coisas como eles são em si, e elabora toda uma teoria comportamental com base em percepções, numa pseudofísica. Então, por que não tem lógica? Por que
o psicólogo da Gestalt, ele nunca vai conciliar com o psicólogo behaviorista, porque as análises do behaviorista, segundo a Gestalt, se baseiam no que eles percebem no dia a dia, na experiência, no estímulo, na reação no dia a dia. Só que esses estímulos e essa reação, né, alguém fez alguma coisa, eu vou agir dessa forma para atender essa necessidade de alguém. Exemplo, ligar para alguém e a pessoa responder. Essa experiência do behaviorismo é uma experiência que não está baseada, de acordo com Kohler, pelo menos aqui, não está baseado na física imediata, numa apreensão correta do mundo. Qualquer teoria comportamental, para ter o status de científica, na perspectiva da Gestalt, deveria compreender como se dá as relações do mundo, e aí é do mundo atômico, do mundo eletromagnético, de toda essa concepção física que nós temos da realidade, toda essa tradução que nós aprendemos tão pouco. Eu creio que finalizamos assim, né, a questão da Gestalt, da sua influência, do mundo como experiência imediata, de como nós compreendemos muito pouco, como nós somos capazes de entender muito pouco através da experiência direta, e de como somos iludidos. Vale também mencionar sempre o cuidado, né, que isso tem que ter. Por que é importante pensar na Gestalt enquanto uma corrente psicológica da educação? Por que nós estudamos a Gestalt na educação? Porque uma vez que você conhece como o indivíduo percebe e quais mecanismos o cérebro, quando eu falo cérebro aqui, eu não estou sendo tão técnico, eu estou me referindo aos processos psicológicos e aos processos cerebrais, ou seja, aos processos que envolvem comportamento humano, convivência com seres humanos, psicológicos, e aos mentais, ou seja, processos físicos. Aí já um pouco foge da área de atuação minha, mas enfim, todos esses processos que embotam o entendimento, quanto mais nós conhecemos, melhor nós podemos ensinar o nosso aluno sobre o aprendizado, melhor podemos trabalhar questões para que o aluno não seja presa de uma propaganda política, de uma estruturação, um cartaz que tende a chamar essas pessoas para fins espúrios, né? Então, a gente vê na publicidade, nesses mecanismos de vendas, propagandas consumistas, é fundamental você perceber o que realmente é interessante de fato. Será que aquela propaganda, ela realmente é algo que eu preciso? Será que o produto é tão bom? Ou o que está sendo utilizado ali é meramente um meio, uma configuração, né, para usar o termo da Gestalt? Será que não montaram uma configuração para atingir a minha percepção, para chamar a minha atenção para consumir mais, para defender tal ideologia, para defender tal princípio? Então nós estamos imersos em relações que são relações que extrapolam o nosso conhecimento, que embotam a nossa capacidade de entender com vista a atingir fins, normalmente ou comerciais ou políticos, ou ambos, né? Eu creio que finalizo assim a questão da Gestalt. Qualquer dúvida que surgir a respeito desses temas, né? Professor, eu não entendi bem o que é isso, por que fórmula, por que conteúdo, por que configuração, quais princípios atuam aqui, e nesse ponto, vocês fiquem livres para perguntar, tem lá o Classroom, ou mesmo no link do vídeo, vocês podem fazer os questionamentos, dentro das possibilidades, estarei esclarecendo com vocês. Valeu, galera! Próxima aula iremos falar um pouco sobre a psicanálise, um pouco não, iremos falar muito sobre a psicanálise em Freud, desde seu surgimento até as principais contribuições teóricas.